Oi gente, tudo bem? Outro dia eu mostrei para você uma conversa que eu tive de um encontro com um grande amigo, Marquinhos Silva, locutor bem conhecido em Teresina, e daí me veio a ideia de mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui guardadas sobre a história do rádio, precisamente em Teresina. Antes disso, deixa eu explicar aqui uma coisa. É o seguinte, é porque antigamente, quem lembra, a gente guardava as coisas em fita cassete, guardava materialmente alguns arquivos, né? Documento, a gente guardava o papel, né? E aí quando chegou o computador, veio aquela novidade da gente poder guardar isso em formato de mídia, não é? E eu tinha algumas coisas do rádio, e quando apareceu o computador, eu digo, opa, vou guardar aqui. Nem imaginava que chegaria o dia dessa possibilidade de ter tudo na nuvem. Hoje em dia você consegue encontrar na nuvem, né? Mas o que eu tenho aqui eu não consegui encontrar na nuvem, tá certo? Quem sabe um dia eu ainda coloque. Mas eu queria trazer para vocês, para a gente recordar algumas coisas que a gente ouvia nos rádios de Teresina, tá certo? Eu vou colocando aqui de pouquinho, explicando algumas coisas e eu quero saber se você vai lembrar, tá certo? Eu vou começar pelas vinhetas que rodavam na rádio Cidade Verde. Escuta aí e vê se você lembra. Então, gente, tem mais vinhetas aqui da Rádio Cidade Verde, certo? Tenho vinhetas de outras rádios também, que não são de Teresina, rádios de abrangência nacional, que faziam muito sucesso antigamente, né? Que hoje aí com a internet isso de certa forma se pulverizou, tá bom? Mas eu queria também mostrar para vocês umas vinhetas que rodavam na Rádio Antena 10. A Rádio Antena 10 foi a rádio que surgiu nos anos 90, e só para você entender um pouquinho o contexto, a ditadura militar veio até 85. Então havia muita restrição sobre a produção audiovisual, a produção escrita também. Mas não foi somente quando acabou a ditadura militar em 85 que a imprensa se viu livre, né? Por um certo tempo ainda ficou aquele pânico, aquele terror, aquele medo da restrição e da perseguição por militares, certo? E isso foi se flexibilizando, mas quando deu em 90, no ano de 90, surgiu aqui uma equipe, acho que foi uma sorte que a gente teve, de bons profissionais do rádio que fizeram a Rádio Antena 10. E em função dessa liberdade já de comunicação, eles adotaram o humor. Então a rádio ficou muito conhecida, inclusive no meio profissional, conhecida nacionalmente, pela forma como fazia de maneira engraçada o rádio. Então havia muitos programas engraçados, certo? E eu vou te mostrar aqui algumas vinhetas da época que rodavam nessa Rádio Antena 10. E teve uma vinheta que ficou muito conhecida, que foi a vinheta padrão, com a voz bem grave. Olha só. Antena 10. Lembrou? Antena 10. Primeiramente ela veio com esse efeito, tipo um videogame. Confere aí, ó. Antena 10. Aí depois tiraram esse efeito do videogame. Aliás, quem fez essa voz foi o Canalito. O Canalito, para quem tem acompanhado as propagandas atuais, é aquele locutor que faz os comerciais da Calor Produções. Sempre que vai ter um show da Calor Produções, aí, sei lá, Teresina Hall e tudo, tem uma voz bem característica. Foi aquele locutor que lá nos anos 90 fez essa voz, esse vozeirão. É claro que ele modificou um pouco a voz, né? Para que ficasse essa vinheta. Então vamos conferir a original ainda com efeito
de videogame. Depois eu vou mostrar para você como foi que ficou já depois que tiraram o efeito do videogame, tá bom? Antena 10. Beleza, efeito videogame. Agora tiraram esse efeitozinho do videogame, ficou só a voz dele, ó. Antena 10. Lembrou melhor agora? Novamente, ó. Antena 10. Certo? Então, essa vinheta ficou muito conhecida no início dos anos 90 por causa desse tom grave que marcou a rádio Antena 10. Tá bom? Mais ainda sobre a rádio Antena 10, eu queria falar para vocês de um locutor da época, talvez um dos melhores locutores da história do Brasil, que você conhece muito bem, que é o Beto Rego. O Beto Rego, hoje, ele é aquele apresentador do programa policial, né? Ele era um excelente profissional do rádio, escolheu trabalhar em televisão, mas naquela época ele se destacava muito pela versatilidade que ele tinha. Eu vou mostrar um trechinho da locução dele, quem é dessa época vai lembrar. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. B328 FM, Antena 10, 94,9 MHz. Quem sabe a diferença, acerta aqui, ó. Antena 10. Uma rádio sem vergonha de ser a melhor. Esse slogan da rádio, rádio sem vergonha de ser a melhor, fez muito sucesso. Primeiro, parece que começou com a rádio 100% jovem, aí depois, pelo sucesso, ficou a rádio sem vergonha de ser a melhor, e depois um slogan que ficou muito conhecido foi reclame menos, faça mais. Fez muito sucesso também, esse slogan da rádio Antena 10. E o Beto, a versatilidade que ele tinha era de fazer vozes diferentes. Então ele imitava muitas pessoas da época, né? Então sempre os famosos que estavam em evidência na época, o Beto Rego fazia a voz fielmente, né? Há relatos de que ele conseguia imitar a pessoa na frente da pessoa. Para você ter ideia da ousadia, né? Vou mostrar aqui algumas vozes que ele fazia, uma vinheta, uma sequência de vinhetas, vozes diferentes, mas todas elas feitas pelo Beto Rego. Vê se você lembra. Megafone. Lembrou? Então tá aí na voz do Beto Rego, e ele também fazia o programa Mofo. As vozes do programa Mofo também eram com a voz do Beto Rego. Antena 10, resgata pra você. Mofo, a sua sessão de atividades. Mofo. O programa Mofo da Rádio Antena 10 era somente com músicas antigas, né? Flashback, e as vinhetas nesse sentido do Mofo, né? Eram todas com a voz do Beto Rego. Então é isso, gente. Eu tenho muita coisa legal, muito mais do que isso, certo? Eu tenho coisas da TV também, comerciais antigos. Mas para encerrar, você não vai lembrar, mas o vovô e a vovó com certeza ouviram o programa Repórteresso. O programa Repórteresso foi, digamos, o primeiro jornal nacional, mas naquele tempo era somente no rádio, né? E não tinha, a TV ainda não estava não estava ainda em todo o território nacional, mas as notícias eram pelo rádio. E o principal programa de rádio jornalismo era o Repórteresso, que foi apresentado, por exemplo, por Léo Batista, que também foi apresentador do Jornal Nacional quando chegou à televisão, quando chegou à Globo nos anos 50, né? Então, foi 60, acho que foi 60 a Globo, os anos 50 foi a TV. Então, o Léo Batista fez parte do programa Repórteresso, certo? E o Repórteresso passou por várias rádios, passou pela Tupi, Rádio Nacional, Rádio Globo, certo? E eu tenho aqui algumas vinhetas do programa Superesso. Repórteresso, na verdade, o nome do programa, certo? Vamos ouvir aqui, ó. Então,
Quem ouvia essa vinheta do programa Repórter Esso, a pessoa estava fazendo outra coisa dentro de casa com o rádio ligado, e ouvia essa vinheta, já corria, vai começar, certo? Eu não cheguei a ouvir, né? Sou mais pra cá um pouquinho, mas os relatos que dizem é isso. Vou soltar aqui a última, inclusive com locução da época. Rádio Tupi FM. Espectro espetacular. Noventa e 96,5 MHz. Rio de Janeiro. As músicas mais lindas do mundo, dia e noite. Beleza, encerrando aí, né, com essa chamada do programa Repórter Esso. Espero que tenham gostado aí, tenham tido paciência para ouvir, assistir até o fim, tá bom? Então tá aí um pouquinho aí dos arquivos que eu tenho aqui, certo? Eu descobri recentemente, lembrei, né, que tinha isso e fiz esse vídeo para te mostrar, tá bom? Espero que tenham gostado, forte abraço aí.